O general Augusto Heleno, um dos homens de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, negou à CPI dos atos antidemocráticos em Brasília ter planejado qualquer golpe de Estado. A reportagem da capital federal, Yasmin Costa. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, general Augusto Heleno, falou na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF na condição de testemunha. Heleno negou que tenha participado de qualquer tipo de tentativa de golpe e disse que sempre procurou atuar como um poder moderador no aconselhamento ao ex-presidente. Eu fui o tempo todo extremamente leal ao presidente da República na época. E ele admitiu o resultado das eleições e eu, logicamente, o segui. E acho realmente que não havia outra solução. Tínhamos que acatar o resultado das eleições. Heleno também criticou o uso da palavra golpe para descrever os atos do dia 8 de janeiro. Um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade. O presidente da comissão, o deputado distrital Chico Vigilante, defendeu que se Bolsonaro tivesse legitimado o resultado das eleições, teria desmobilizado os acampamentos. O parlamentar ainda afirmou que, apesar de escorregadio, o depoimento do general Augusto Heleno foi importante para mostrar o poder da CPI distrital. Que eu compreendo da vez passada que a gente tinha combinado e o senhor... Falei com o senhor por telefone. E o senhor disse, talvez nesse momento eu bote mais gasolina na fogueira, eu não quero isso, né? A CPI da Câmara Legislativa do DF segue com as atividades. Em junho, o colegiado tem pelo menos 5 oitivas marcadas. Uma delas é a do general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. G. Dias foi demitido depois que imagens mostraram ele dentro do Palácio do Planalto no dia das invasões, interagindo com os vândalos. Ele também teria falsificado um relatório sobre os riscos envolvendo os possíveis atos na capital do país. Pois é, essa é a CPI que está em andamento na Assembleia, do Distrito Federal, na Casa Legislativa do Distrito Federal. E Amanda Klein, girando aqui os comentaristas, o general Heleno deu alguma explicação a mais do que poderia, em relação a acrescentar aos atos do dia 8? Ele certamente será chamado à CPI do Congresso também, né? Não deu, zero, e tem que ser pressionado. Tiago, veja bem, o Augusto Heleno acha que 1964 também não foi um golpe. Ele era ajudante de ordens do general Silvio Frota, que era o ministro do Exército do governo Geisel, linha dura. Ele tentou tomar o lugar do Geisel, tentou depor o Geisel, era o golpe dentro do golpe. Só que ele acabou sendo demitido e foi afastado. Então, esse é o histórico, essa é a trajetória do Augusto Heleno. Era um dos mais fiéis, continua sendo fiéis, fervorosos apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, não me surpreende o fato dele também achar que o 8 de janeiro não tenha sido uma tentativa de golpe, não vê nada errado, dizer que nunca tenha visto a tal da minuta do golpe que foi encontrado na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça. Para o Augusto Heleno está tudo bem, ele vive em outra realidade e ele representa uma linha dura de um pensamento militar que, ainda bem, é muito minoritário hoje na caserna, mas ele tem que ser, provavelmente será um dos convidados a falar assim na CPMI e terá que, espero que seja mais pressionado pelos parlamentares, porque certamente ele acompanhou de perto tudo o que aconteceu no governo anterior. Beraldo, a participação do general Heleno na CPI do 8 de janeiro. Não, só esclarecer que, na verdade, em 1964 havia um outro mundo. Há 6 décadas havia um risco efetivo de comunismo ser instalado no Brasil. Houve uma reação, sobretudo da UDN, partido de direita, que pressionou o então presidente João Goulart, que estava completamente perdido. João Goulart abandona e vai até o Rio Grande do Sul, de lá para o Uruguai. E então
é feita a eleição do Marechal Castelo Branco para assumir a presidência da República para organizar o país. O general Heleno, que vem lá daquela época, sempre teve uma postura bastante dura, bastante radical, se tornou uma pessoa bastante próxima do então presidente Jair Bolsonaro e participou de todo aquele movimento. Agora, é um fato concreto. Para que se dê um golpe, não é assim que se faz. Aquilo que a gente assistiu no dia 8 de janeiro pode ser qualquer coisa, menos uma tentativa de colocar em prática um golpe de Estado. Porque não havia ali elementos elementares para haver uma substituição do poder. Aquelas pessoas que estavam ali, de fato, não tinham lideranças, não tinham armas, não tinham um projeto, um plano. Então, foi uma invasão absurda, completamente reprovável, criminosa, de pessoas que entraram em prédios públicos, que mais do que prédios públicos representam a sede dos poderes brasileiros, se comportaram como vândalos, depredaram patrimônio público, depredaram coisas históricas, documentos históricos, peças históricas, precisam responder por isso, mas não podemos confundir com o que é efetivamente um golpe de Estado, dado por Hugo Chávez, dado por Fidel Castro e tantos outros presidentes e golpistas aí do mundo afora que pela esquerda tentaram ou tomaram o poder. Eu acho que a gente tem que estabelecer algumas diretrizes mínimas, Beraldo. Se a gente chega à conclusão, e eu sei que eu e você concordamos nesse ponto, que, por exemplo, a Venezuela é uma ditadura, então a gente tem que chegar também à mesma conclusão que 1964 estabeleceu uma ditadura. E foram 21 anos sem eleições livres, com cassação de direitos políticos, cassação de opositores, tortura, mortes, desaparecidos, sem direito a habeas corpus. Então, isso são as características essenciais de qualquer ditadura. Aconteceu aqui no Brasil. Muitas dessas exceções acontecem hoje na Venezuela também, não importa, uma ditadura de direita, outra ditadura de esquerda, as duas são ditaduras e as duas terminam em crises humanitárias e têm consequências danosas e terríveis para o seu povo, que muitas vezes dura décadas, dura gerações. E foi isso que aconteceu com a ditadura de 1964 no Brasil. Agora, se a gente pular para 2023, os golpes não acontecem como aconteciam antes. Você mesmo começou a sua explanação dizendo que o Augusto Heleno tem a cabeça do que aconteceu em 1964, era outra realidade, outra conjuntura. Exatamente a mesma coisa pode ser dito de 2023. As democracias não morrem mais com os mesmos instrumentos, com tanques marchando por Brasília, com tropas marchando e exército marchando. Não é assim. Mas as instituições sofrem uma derrocada, elas sofrem desestabilizações. E foi isso que o governo Bolsonaro propiciou, sempre atacando e desestabilizando as instituições, por meio da imprensa, por meio do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, por meio das eleições livres e justas, atacando as urnas, atacando a lisura, legitimidade. Então, isso acontece de outro jeito, são outros instrumentos. Estamos em 2023. E essa parte, marchar pela sede dos três poderes, destruir, vandalizar, atacar, faz parte do golpe que acontece hoje, que não é mais um golpe clássico, mas é um golpe que enfraquece as instituições, questiona a democracia. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali em última instância era questionando a legitimidade, a legalidade da eleição de 2022 e a eleição do presidente Lula. Eles não queriam que o Lula assumisse. E aí a gente tem outras peças que terão que ser recontadas, tanto pela Justiça, pela CPMI, de como se daria esse histórico que poderia levar a um caos e uma desestabilização muito grande das instituições. Pois é, Amanda, o ponto é o seguinte, o que eu quis mostrar é que o Brasil não vive, ou não vivia no ano passado, como não vive hoje, uma ameaça do comunismo se instalar aqui. Isso, de fato, não é um risco para o Brasil. O que nós teremos e estamos tendo é um governo completamente retrógrado, não sabe para onde vai, não sabe o que faz e, com isso, a vida do povo brasileiro vai se deteriorando. As pessoas estão vivendo com muito mais dificuldade do que deveríamos. Somos um país grande, um país com grande produção agropecuária, temos todas as condições de explorar muito melhor o nosso solo, a nossa indústria, a nossa costa, e a gente simplesmente desperdiça essa oportunidade com um governo que está aí completamente perdido. Agora, quando a gente olha para a circunstância do que aconteceu em 8 de janeiro, nós temos ali, sim, este grupo de invasores, de depredadores, mas nós não temos
algo complementar essencial para que um golpe efetivamente seja colocado em prática. Só aquelas pessoas ali, elas estavam protestando contra o resultado da eleição da mesma forma que os militantes de esquerda fizeram após 64, só que com a diferença que nós não vamos ter, pelo menos até hoje eu não vi, ninguém como o Franklin Martins dando uma entrevista às gargalhadas com os seus parceiros de luta armada, dizendo, não, sequestramos mesmo o embaixador e se fosse preciso a gente ia matar ele, ha, 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 ha. Isso sim é um absurdo, isso sim é inaceitável, isso sim é você agredir a estrutura do Estado brasileiro. Então, essas pessoas que hoje se colocam aí em grandes defensores da democracia, pegaram em armas para agir contra o governo. Então, não tem santo aqui da esquerda que fica com esse discurso bonito, não.